Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado, o deputado da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes. Bem-vindo. Muito já bom sei dia, que não precisamos explicar porque ouviste todos os dias, não é? Portanto, já sabe como é que funciona. Ouço, conheço o programa, portanto sei que é o programa em que vocês nos fazem questões e depois no final garelham-nos. Exato. E depois saem daqui com os pontinhos. Espero bem que a mais sim. baixa até 8 foram 8 pontos, a mais alta tem sido os 22. Nunca ninguém conseguiu os 25. Eu sei, o meu colega o Rodrigo Saraiva conseguiu 22. Já ouvimos dizer que ele divulga muito esta pontuação. Portanto, é esse o target. Não são os 25, são os 22. Pelo menos 22. Vamos lá, esta é fácil, vai ver. Quem disse, à conta de más escolhas políticas, estamos relegados a um país periférico da Europa que não conta para nada? Bom, eu já disse isso. Agora, para além de mim... Pode ser essa a sua resposta, se entender. Não, eu já o disse. Não sei se foi exatamente dessa forma, mas já o disse. Não foi com essa voz, de certeza. Quem é que mais o pode ter dito? À conta das nossas escolhas, legados para um país periférico, lateralizado. Você disse lateralidade. Eu não disse quem mais possa ter dito. Soa-lhe bem. Não sei, eu disse. E, portanto, isso é factualmente verdade. Que cruéis. Tentar me enganar bem. Está certíssimo. Podia ter sido pior. Imagina que o Mário dizia quem é que disse esse disparate. Exato. Foi o próprio Mário Amorim Lopes. Será por causa destas más escolhas que refere que os portugueses estão a desconfiar dos políticos e a preferir outras figuras da sociedade, como, por exemplo, Gouveia e Melo? Também. Acho que é culpa nossa como um todo, aqui no sentido coletivo. Acho que políticos falharam no passado e isso criou uma desilusão. Creio que nós coletivamente falhamos um projeto de país que possa ombrear com outros países europeus e que possa dar as mesmas condições de prosperidade a que outros países europeus dão. E isso também causa alguma desilusão nas pessoas, que é legítima, não é? Que veem as suas condições materiais a serem afetadas por isso e a se sentirem dificuldades. E, portanto, muitas vezes, quando os políticos não conseguem estar à altura dos desafios e apresentar respostas, as pessoas tentam encontrar soluções noutros campos. E às vezes isso é perigoso. Seja partidos que se dizem antissistema populistas, como é o caso do Chega, seja termos de recorrer a um militar que... Bom, eu não lhe conheço pensamento político. Portanto, e porquê é que representa perigo, Gouveia e Melo? Não disse que Gouveia e Melo, eu disse perigoso. Que as escolhas alternativas aos políticos podem representar um perigo. A ideia de um Dom Sebastião que não representa a classe política, que não está... que, enfim, contaminado pela classe política e que nos vem salvar, às vezes traz dissabores. Não digo que seja o caso de Gouveia e Melo, ele fez um percurso legítimo, carreira militar, fez um bom trabalho com as vacinas, mas ser esse o critério, e é isso que de facto as pessoas dizem que, eu gosto de Gouveia e Melo porque executou. E quando isto é um outlier, ou seja, quando isto é raro... Quando é exceção à regra. Exatamente, quando é exceção à regra, temos de fazer aqui uma reflexão profunda, alguma coisa está mal, estamos a falhar. As conclusões do caso Tutti Frutti que se conheceram ontem não podem agravar o descrédito dos políticos? Com certeza, sempre que há políticos envolvidos em casos de corrupção, troca de favores, com certeza que sim. Agora, também é verdade que os políticos são um reflexo da população. Não são nem melhores, nem piores. Claro que, idealmente, aqueles que nós escolhemos para nos representarem no Parlamento deveriam, pelo menos, enfim, não quero dizer que sejam uma elite, até porque isso depois alimenta aquela ideia populista da elite e o povo, mas devem ser pessoas que tenham um brio e que tenham um percurso e tenham uma carreira que orgulhe quem os elege. Mas portanto, essas pessoas estão motivadas para ir para a política? Quem tem uma carreira, quem tem um percurso? Com certeza que não. Sendo completamente cínico e aberto, claro que não, com certeza que não, porque as pessoas vão para a política... Primeiro, receber mal. Segundo, para uma completa devassa da sua vida privada, seja nas redes sociais, seja nos órgãos de comunicação social. A pressão que sentem a nível pessoal, sobre a sua família, sobre a sua vida. E, portanto, ir para a política tem custos elevadíssimos. E o que nós vemos é pessoas que não têm alternativa nenhuma que não a política a ir para a política. Isso é mau. Quer dizer que não fizeram o seu percurso
no setor, enfim, não tiveram uma carreira profissional, seja no setor privado ou não, e depois tem pessoas que racionalmente não sabem explicar essa sua decisão, talvez seja o meu caso. que é recém na política, pelo menos desta forma mais muito organizada. Bem. Muito bem, vamos, já que estamos a falar de 5 pontos já estão. Já estão. Já que estamos a falar de Lisboa, há 4 anos, a próxima pergunta, Mário Moreno Lopes, há 4 anos Carlos Moedas ganhou, por escassa margem, pode dizer-se, Fernando Medina, bateu Fernando Medina na Câmara de Lisboa. Na Casa dos Milhares, sabe qual foi a diferença? Eu recordo-me que os votos que foram perdidos naquela freguesia em que houve aquele caso... Com Margarida... Arroios? Foi em Arroios. Margarida Martins. Margarida Martins, exatamente, obrigado. Eu creio que esses votos faziam a diferença. E, portanto, mais ou menos isso. Eu tenho, enfim, atiraria para os 2-3 mil votos. 2.000 votos. 2.000 e mais uns 2-3 mil, okay. Exatamente. O intervalo não está mal. Eram 2.300. Bem, o Rodrigo Saraiva que se ponha... Calma, que ainda faltam questões. O Rodrigo Saraiva está a treinar esta hora. Mais 5 pontos. Portanto, isto foi há 4 anos. Moedas ganhou por uma unha negra, pode dizer-se. A Iniciativa Liberal apresentou um candidato próprio e desta vez, como é que vai ser? E desta vez o Grupo de Coordenação Local aqui de Lisboa vai ter de decidir, porque de facto há a mesma autonomia nas autárquicas, cada concelhia, e bem, tem a legitimidade para decidir o que deve fazer. Eu posso partilhar a minha opinião, por exemplo, exatamente. Que é, eu acho que seria mau entregar novamente a Câmara Municipal de Lisboa uma frente de esquerda, sobretudo uma frente de esquerda capitaneada por Alexandre Leitão, que é alguém que faz parte da ala, costumo dizer, ala bloquista do Partido Socialista, não porque eles estejam próximos do Bloco de Esquerda, mas porque ideologicamente há ali uma enorme afinidade. Sempre houve, é natural. Portanto, concorda com Carlos Moedas quando apelida Alexandre Leitão de radical? Depende de como nós fazemos a leitura do termo radical. Radical quer dizer que radica de algo. Sentido? É radical no sentido em que foge à linha de centro do Partido Socialista. Enquanto que António Costa fez a geringonça por mero calculismo político, portanto precisava do Bloco e do PCP e utilizou-os, instrumentalizou-os. No caso de Pedro Nuno Santos, de Alexandre Leitão e de mais uma série de personalidades do Partido Socialista, aquilo é-lhes natural. É natural. O que é para si mais perigoso? Mais perigoso em que sentido? Nessa diferença? É precisamente quando é ideológico, porque, apesar de tudo, o António Costa, creio que sabia que era preciso pôr ali alguns travões. Quando esta filiação é natural, quando há esta aproximação tão grande do ponto de vista ideológico, não há os mesmos travões. E esse perigo será suficientemente forte para a Iniciativa Liberal apoiar Carlos Moedas numa eventual recandidatura? Não, por si só não conta. Também, obviamente, que eu não tenho nada a ver com essas negociações, mas se tivesse, era preciso apresentar a Carlos Moedas um caderno de encargos que esteja completamente alinhado com aquilo que é a nossa visão. Claro que no contexto autárquico é diferente, as pessoas querem que a sua sociedade funcione bem, que haja menos trânsito, que não haja lixo espalhado pelas ruas, mas também aí há muito trabalho a fazer. O Conselho de Lisboa é o único concelho, creio, em que tem 2 níveis de autarquia às freguesias e o município a tratarem de lixo, que é uma coisa completamente bizarra. Portanto, há muito trabalho para fazer, para melhorar em termos da recolha de lixo, em termos de habitação, mesmo do ponto de vista fiscal. Eu creio que o Orçamento de Lisboa tem muita margem para se poder ainda baixar a fiscalidade aos municípios, e esta tem de ser a condição para uma eventual parceria com Carlos Moedas, mas eu creio que é possível, ou seja, do lado de Carlos Moedas poderá haver aqui alguma abertura. Muito bem. Muito bem. Mário Moreno Lopes, como é que estamos ao nível do futebol? Acompanha, gosta? Eu sou portista. Sim. E, portanto, já estivemos mais felizes. Já estivemos mais felizes. Essa gravata escura combina, não é? Pois está despido. E ainda por cima, eu tenho 2 filhos, o Francisco e o Frederico, um de 7 e um de 3. E o Francisco, não sei porquê, por carga d'água, não temos ninguém na família que seja sportinguista, ele é sportinguista. No Natal pediu equipamento de Sporting. É que está a ganhar. Portanto, enfim, já estivemos mais felizes no futebol. Então vamos internacionalizar. Quantas vezes é que a seleção argentina de futebol foi campeã do mundo? Ocorre a mais recente, mas houve mais, com Maradona
Com Maradona também. Agora duas. Sim, já vão duas? Duas. Não Será sei se que com Maradona antes? foi 2 vezes, depois ou antes. Não sei, se tivesse de atirar um número, diria 3. Atirou muito bem e ganhou 5 pontos. Está bom. Está com uma pontaria muito afinada, Tive não é? sorte. Não, teve intuição. E porquê que a Iniciativa Liberal está a acompanhar com tanto interesse aquele campeonato que está a correr na Argentina com a Javier Milei? Acha que é assim tão comparável com o campeonato português? Não é. Ou seja, aquilo que acontece na América Latina é de facto muito diferente do que acontece na Europa. E há aqui diferenças óbvias, e por isso é que eu, pessoalmente, e agora falando mesmo a título pessoal, eu gosto muito do adjornamento do Javier Milei. Ou seja, a Argentina no século XIX era o 5º ou 6º país mais rico do mundo, a par com a Venezuela. E desde então, desde o peronismo, o kirchnerismo foi completamente lapidada e destruída. E os argentinos fartaram-se, e apareceu um tipo que, aliás, era um tipo até bastante... com uma personalidade bastante reservada, bastante introvertido, é economista, tem 50 papers publicados, ninguém diria. Agora, é engraçada a persona que ele criou, na verdade, mas ele era um tipo introvertido e tentou dar ali uma solução de rasgo, de fundo, dizer temos de corrigir isto a sério. E do ponto de vista de política económica, obviamente que houve ali um ajuste, um choque inicial, o desemprego aumentou, mas entretanto já está a níveis inferiores a quando ele tomou a posse, portanto já está, creio, últimos dados, 36,8%, muito abaixo dos 40%. Houve ali, de facto, um ajustamento derivado do efeito cold shower, como se costuma dizer, ou cold turkey, portanto ele fez muita coisa de uma vez e isso produziu um efeito. Mas ele está a conseguir fazer uma série de reformas que são importantes na Argentina e isso é bom, ou seja, isso mostra, de certa forma, inspira e mostra que também países como Portugal podem fazer reformas económicas, haja vontade. Mas não o mesmo tratamento de choque. Não, com certeza que não. Precisamos de não é menos liberalismo. liberalismo. Menos liberalismo? Que grau de liberalismo nós precisamos em Portugal? Porque sendo uma receita diferente que se aplica à da Argentina, por exemplo. Não, precisamos de bastante mais liberalismo, mas não precisamos de nos comparar à Argentina em particular, até porque a Argentina não tem uma história de ser um país liberal. Aliás, mesmo o Perón, ele ficou conhecido e ganhou muito poder por criar toda uma estrutura de corporações e sindicatos, que na altura ele conseguiu granjear muito poder à custa disso. Eu acho que o nosso exemplo em Portugal é mais comparável a países como, por exemplo, uma Holanda ou uma Irlanda. E o Reino Unido, a Iniciativa Liberal, entusiasmou-se muito também com Liz Truss e depois aquilo durou uma alface. Não nos entusiasmamos, até porque o plano de Liz Truss não deu tempo. Foi irresponsável, porque não basta cortar os impostos foi também sem acautelar, mas foi menos, eu diria que foi bastante menos bem conseguido do que o de Milei, porque a Liz Truss, no fundo, faz um choque fiscal sem compensar do lado da despesa e, portanto, naturalmente que os investidores ficam assustados com a possibilidade da despesa da dívida pública disparar e foi isso que aconteceu. No fundo, eles começaram a vender, eles disciplinam o mercado, os investidores, aquilo que a extrema-esquerda gosta de chamar de especuladores, os investidores disciplinam os governos e o mercado, e isso é importante. E, portanto, eles começaram a vender as obrigações do Tesouro e isso naturalmente começou a colocar um risco, porque as yields, a taxa de juro da dívida pública inglesa começou a aumentar e isso poderia colocar aqui um problema de sustentabilidade das contas em Inglaterra. Mas eu não me recordo, sinceramente, eu não festejei qualquer eleição de Liz Truss. Confesso que nem me recordo ninguém da IEL em particular a tê-lo feito. Nós não somos iconoclastas, mas apesar de tudo temos reservas relativamente a apoiar personalidades em particular. Portanto, no passado não me recordo assim de termos tomado uma posição muito forte. Vimos mais, se calhar, com Milei agora neste fim de semana. Agora Milei recentemente, sim, por os as coisas estão a correr bem, então dá para levar uma motosserra de brincar na... Não é questão disso, a questão é, uma vez mais, respondendo a título pessoal, eu terei sempre alguma dificuldade a fazer vouching por alguém que dirige um país na América Latina, porque sabemos que a história dos países da América Latina é muito complicada, são realidades completamente diferentes, e olhando para o passado, não é, para os últimos 100 anos, que líder latino-americano é que nós destacaríamos? Enfim, ocorre-me Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, foi muito reformista, fez reformas importantes, mas de resto são mais os maus exemplos do que os bons exemplos. Portanto, é sempre um risco estar a tomar partido por um líder de um país que tem uma cultura completamente diferente da nossa e que, lá está, a questão da cultura. Ainda vamos falar de questões de culturas diferentes. Agora vamos passar para uma pergunta que tem a ver com saúde.
É uma curiosidade. Agora já me sinto até mal por ter feito esta pergunta. Mas aqui vai. Em que ano foi feito o primeiro transplante cardíaco em Portugal? Ainda bem que estamos a filmar a cara do Mário Amorim Lopes. O Mário Amorim Lopes nasceu em 84. Exatamente, sim. Depois não se lembra de... Se calhar disse pequenino que olhava para as questões da saúde. Pois. Eu não tenho nenhuma ideia. Eu faço investigação na área da saúde e trabalho na área da saúde, na perspectiva de gestão, economia e política de saúde, claro. não propriamente na perspectiva clínica, não é? Sim. Agora, se não me engano, o primeiro transplante cardíaco, coração, se não me engano, isto não estou a responder diretamente à questão, mas creio que foi em Coimbra. E olha, nós queremos é o ano. Pois é capaz de ter sido. Nós queremos é o ano. Eu creio que foi em Coimbra. Ora, se eu não me lembrava. Foi o médico foi Queiroz e Mel. Não estou em erro. Queiroz e Mel. Se não me lembrava, em 1984 era recém-nascido, portanto deve ter sido nessa década. Depois vou ter que pedir ajuda. Pois, então, já foram uns 25 à vida. 1980, 1986 ou 1991? 91 parece-me tarde, portanto, se tivesse a dizer, diria 86. Muito bem. Eva Pinto chamava-se, tornou-se uma celebridade. Já não vai aos 25, mas pode ir aos 22. Certo. Na altura, Mário Amorim Lopes, o SNS é uma das grandes conquistas do 25 de Abril da democracia. É. E quais são os planos da Iniciativa Liberal para o SNS? A Iniciativa Liberal fala muitas vezes de modelos como, por exemplo, o holandês e o alemão, e há pouco estávamos a falar das diferenças de cultura. É comparável a realidade na Holanda, na Alemanha, à realidade portuguesa? Sim, no caso do sistema de saúde, pode ser. O que é que acontece no Serviço Nacional de Saúde? É que o Estado é um faz-tudo. É o financiador, através dos impostos, é o prestador, tem uma grande rede de prestação pública, e é o regulador também. E quando se põe alguém a tentar fazer tudo, as coisas nem sempre correm bem. A nossa proposta, a sua saúde, o Sistema Universal de Acesso à Saúde, o que faz é dizer que, sobretudo na parte da prestação, isso não tem de ser feito apenas pelo Estado no contexto do serviço público. Porque neste momento, obviamente, existem operadores privados. Aliás, olhando para as estatísticas do número de hospitais privados que têm aumentado, que têm crescido nos últimos anos, têm sido criados, excedeu largamente os do setor público. Aliás, o setor público está em queda. Creio que nos últimos anos, até apresentei isso num debate no Parlamento, houve menos 2 ou 3 hospitais públicos do que existia há cerca de 10 anos. E, portanto, a nossa visão é que na parte da prestação, essa prestação não tem de ser um exclusivo do Estado. O setor privado e o setor social podem prestar serviço público, e as PPPs são um bom exemplo disso. Ou seja, quando alguém tem um problema de saúde, o que quer verdadeiramente é, primeiro, não ir à falência, e essa partilha de risco que nós temos através dos impostos faz todo sentido. De facto, não depende, os problemas de saúde que nós temos não dependem apenas das nossas escolhas individuais, e como tal faz sentido mutualizar algum do risco. Faz todo sentido que nós consigamos apoiar pessoas que estão em dificuldades para ter cuidados de saúde, portanto isso não está em questão para nós. Agora, do ponto de vista da prestação, o que interessa é que as pessoas depois tenham acesso a bons cuidados de saúde e a tempo e horas, e não interessa a natureza do prestador. Uma vez, há muitos anos, numa conferência que participei, precisamente de Economia da Saúde, estava a conversar com um alemão, e o alemão tinha sido operado, estava de canadianas. E eu, por curiosidade, porque em Portugal isto é um tema que levanta sempre muitas paixões, perguntei se ele tinha sido operado num hospital público ou privado. Ele ficou a olhar para mim, não sabia, não se lembrava. Não era importante. Ele precisava fazer uma cirurgia, tinha a prescrição para a cirurgia, foi procurar um hospital que tivesse aquela especialidade, um tempo de espera bom, e foi investigar o médico, o cirurgião que iria realizar. E, portanto, a nossa visão, no fundo, é esta. É possível conciliar. Claro que tem de continuar a existir um serviço público de saúde, porque se há zonas do interior, porque se há determinadas localidades, populações que não estão a ser servidas pelo setor privado ou social, claro que o Estado tem de assegurar isso. Agora, não tem de o fazer nesta lógica dicotómica. É uns e os outros, e não se pode misturar as coisas. Não, pode-se. Isto é um sistema como um todo. Temos de usar toda a capacidade instalada
nada para resolver os problemas portugueses. Muito bem, vamos continuar a falar de saúde na última questão. Mário Mourinho Lopes está com 17 pontos, portanto pode perfeitamente chegar aos 22. Se for uma questão como esta... Não, eu diria que esta é mais fácil. É recente esta. Então é assim, António Gandra de Almeida... Também não é fácil. Fácil foi a minha, de caras. Basta contar aqui pelos dedos das mãos. António Gandra de Almeida foi nomeado por este governo novo diretor executivo do SNS e, entretanto, já se demitiu, sabemos, não é? Depois do caso da acumulação de outras tarefas, a pergunta é quantos meses é que ele esteve no cargo? É fazer as contas. É fazer as contas, como dizia. É fazer as contas, mas curiosamente ele demitiu-se, mas acho que ainda está em funções. Ontem estava a conversar com um colega que ainda está em funções. Acho que o despacho de exoneração ainda não foi publicado. Um colega estava a dizer que ainda estava em funções. Tenho de confirmar. Seja como for, o Governo tomou posse, creio que 10 de Abril. A nomeação do diretor executivo Fernando Araújo, aquilo arrastou-se, creio que durante o período de Abril, até que Fernando Araújo se demite. E portanto estamos algures em maio, 7 meses até ao final do ano, estamos em janeiro, isto aconteceu no início do ano, portanto 7 meses e qualquer coisa. Eu acho que consideramos certo. Sim, 8 meses. E só para esta contagem aqui em direto, este pensamento. É verdade. Agora, saindo, e muito rapidamente, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, daquilo que é o conceito da IEL para a saúde, para a prática deste governo. É uma desilusão a forma como este governo está a atacar os problemas da saúde. Eu não diria, não quero ser tão dramático para dizer que é uma desilusão. Acho que não continua a ser a abordagem de sempre, que são pensos rápidos. É tentar corrigir aqui e ali sem ter uma visão sistémica e sem atacar o problema pela base, que é o Serviço Nacional de Saúde não tem os incentivos, aquele melhor por dentro. E, portanto, enquanto nós seguirmos esta abordagem de pequenos remendos, nós vamos continuar a protelar o Serviço Nacional de Saúde como está. E nesse sentido, não é bem desilusão, mas creio que sabe pouco. Acho que o PSD de agora já não é o PSD de Sá Carneiro, que era um PSD com uma grande veia reformista. Os tempos também são outros, claro, mas perdeu aquele ímpeto reformista e a vontade de mudar e de causar mudança, e mesmo aquilo que Luís Montenegro tem feito tem sido uma lógica de, eu costumo dizer em tom de brincadeira, mas é verdade, é um António Costa em esteroides, porque no fundo foi varrer todas as classes profissionais e começar a negociar com todas para um aumento salarial. Não digo que não seja importante, com certeza que é, nós temos de valorizar os nossos funcionários públicos, e a nossa abordagem é nós devíamos ter menos, mas aqueles que tivermos devem ser melhor pagos. E também temos de introduzir aqui uma questão de valorização, uma componente variável. Aqueles que são bons têm de ter uma valorização por isso, e aqueles que trabalham mais, esforçam mais, têm de ter uma valorização por isso. Portanto, nós achamos que os funcionários públicos devem ser bem pagos e, obviamente, as classes profissionais com que o Governo está a negociar devem ser bem pagas, mas não se pode esgotar aí. E a verdade é que, quando nós olhamos, não temos ainda nenhuma grande reforma, nenhuma grande vontade de mudar o país de uma forma estrutural. E aí é mais do mesmo, não é? Na linha de António Costa. A desilusão pode vir por aí, esta falta de vontade de reforma, mas é para isso que nós aqui estamos também. É para estar continuamente a recordar ao PSD que o tem de fazer, porque senão um dia vamos ter de ser nós. Diga lá, vai mandar mensagem ao Rodrigo Saraiva ou não? Ele está a ouvir. Os 22. Certeza que ele está a ouvir. 22 pontos. Mário Mourinho Lopes, foi um gosto pelo tempo. Muito obrigada. Obrigado. Amanhã há nova comissão de inquérito com Guilherme Fonseca e Rita da Nova. São os autores do podcast Terapia de Casal.